Bom, a gente sempre traz uma palavra primeiro de sabedoria na área de inteligência espiritual, e é interessante a gente falar sobre inteligência. Deixa eu até marcar. Eu gosto muito de falar que inteligência. A minha letra é quase de médico, tá? É igual a maestria. Por quê? Só é um maestro quem tem a inteligência ou a arte, né, de desenvolver determinada tarefa. E a inteligência, ela governa o mundo em todas as áreas. A Bíblia fala que quem não tem conhecimento perece. E se a gente inverter a situação, quem tem conhecimento, quem tem inteligência, domina. Por isso que eu trago ele como um maestro. Por que eu trago como maestro? Porque é ele que vai ditar como vai ser as coisas, é ele que vai coordenar. Então, quanto mais inteligente você for, mais liderança você vai ter. Mais pessoas submissas, no sentido de estar debaixo da sua missão, você vai ter. E olha que coisa interessante. Quando nós costumamos falar de inteligência, a gente fala de inteligência apenas no sentido de conhecimento de uma determinada profissão, por exemplo, ou inteligente porque foi na escola e cursou curso superior, ou se de repente você é doutor em alguma coisa, então você é um expert, super inteligente, mas a inteligência ela se desenvolve em várias áreas da vida. A inteligência acaba sendo um dom que um ser humano tem e ele deve buscar habilidade em todos esses dons para que ele seja inteligente em todas as áreas da sua vida. Então a inteligência, a pessoa, o maestro perfeito, a pessoa, né, numa inteligência que vai abranger muitas áreas da sua vida, ele não é inteligente só no domínio de uma expertise, de uma atividade, mas ele vai ser inteligente emocionalmente. Ele vai ter o domínio das suas emoções para saber lidar com pessoas. Ele vai ser inteligente espiritualmente para acessar tudo aquilo que for necessário no âmbito espiritual. Ele vai ser inteligente, ele vai ter que ter inteligência no relacionamento, por exemplo, para alcançar o maior número de pessoas e agregar ao seu projeto e agregar à sua vida. Até para relacionamentos conjugais você tem que ser inteligente para lidar, não é assim? Relacionamento, aí vem um filho, o filho nasce com manual já, vem um manualzinho, né? Lá, não, você vai ter que adquirir o quê? Maestria, inteligência para educar, para ensinar. Então, eu sempre digo que essa palavra deve, principalmente para nós empreendedores que saímos fora da caixa, nós somos aqueles que saíram fora da caixa. O empreendedor saiu fora do normal, ele se transformou numa pessoa fora de série. Por quê? Veja bem, é muito fácil você se submeter a uma empresa aonde ali já está organizada a estrutura, já está pronto as ferramentas, você chega ainda, você é treinado para executar, e ali você tem as metas, você tem o controle, se dá um problema, você sai de perto, vem quem resolva o problema para você, e você volta para a sua atividade, então a coisa está tudo muito tranquilo, aí você sai dali, seu salário está garantido, você tem um fundo de garantia, você tem um plano médico, e aí você vai para casa, você se desliga de tudo, e aí no outro dia você volta para dar continuidade. Mas nós escolhemos deixar de lado essas garantias para empreender, para alcançar resultados ilimitados. Ou seja, nós vimos que aquilo ali para nós não estava bom, então nós resolvemos buscar. Só que qual é a diferença? Quando eu vou para uma empresa, eu sou treinado. Agora, quem é que me treina? Ou que treinamento eu busco para empreender? Só o simples fato de ir no escritório, abrir uma empresa, tirar um CNPJ, não quer dizer que você já sabe como fazer. Você pode até dominar de uma arte, de uma determinada profissão. Temos aqui os profissionais mais liberais que dominam nas suas atividades, que vocês são as suas atividades. Caso aqui da Zenilda, caso do... esqueci seu nome. Wagner, da Silmara, que vocês dominam na área de expertise. Mas junto com isso, veio o que? O empreender. E de repente vocês têm que contratar um funcionário, vocês têm que ter administração financeira, vocês têm que ter planejamento tributário, vocês têm que se relacionar com clientes, vocês têm que se relacionar com fornecedores.
e tem que administrar além da sua profissão, do exercício da sua profissão, administrar a sua empresa, o seu negócio para que cresça. Mesma coisa o seu. Agora, quem é que ensina isso? Vocês não fazem um curso, a faculdade não te ensina a empreender. Te ensina a profissão, mas não te ensina a empreender. Então você é jogado no mundo e fala assim para você, se vira. E se nós não tivermos essa percepção, esse quadro que o Sebrae apresentou, juntamente numa pesquisa, eu não sei se foi o Sebrae que fez ou foi o IBGE que fez, ou ambos trabalharam junto, mas a estatística mostra que nos últimos 5 anos, ou num período de 5 anos, 60% das empresas fecham. Elas abrem e fecham no período de 5 anos. E normalmente, quando essas empresas fecham, quando se começou com um sonho, se começou com dinheiro, se começou com capital e terminou como? Terminou com divórcio, terminou com dívida, terminou com quebra de relacionamentos e a pessoa está emocionalmente muitas vezes arrasada. Por quê? Porque faliu o negócio e porque não soube o que tinha que fazer ou não soube se desenvolver na arte de empreender. Então, buscar inteligência é fundamental. Eu vou empreender. A primeira coisa que eu preciso entender o quê? O que é empreender? O que eu preciso buscar? Onde buscar? E é interessante que nós temos ferramentas gratuitas para isso. Se você acessar, por exemplo, o site do Sebrae, ele tem vários cursos lá gratuitos que você pode fazer. E isso, às vezes, está muito escondido. E, às vezes, no escritório a gente fala, ó, vai fazer um curso tal. Os empreendedores não querem buscar inteligência. Eles querem trabalhar. Mas aí, a hora que ele percebe, ele está carregando uma carreta. Né? E ainda sem motor, né? sem o cavalo mecânico. Carregando as costas. Por quê? Porque se transforma em peso. Mas eu estou falando aqui, abrindo esse parede de inteligência, porque da mesma forma as pessoas não buscam a inteligência espiritual. E aí, por que não busca a inteligência espiritual? Muitos deles descartam, eles preferem, ao invés de trabalhar com a possibilidade da existência de um Deus que dita as regras na Terra, nos ama e quer nos ajudar, e também existe um inimigo que está conspirando e trabalhando o contrário, prefere trabalhar com sorte e azar. Ele acredita no azar, acredita na sorte, mas não acredita em Deus e não acredita em um inimigo que quer nos paralisar. E somente a inteligência espiritual, não é a religiosidade nem a religião, a inteligência espiritual que vai nos ensinar. E para que eu tenha inteligência espiritual, eu tenho que buscar fontes. E nós, como seres humanos inteligentes, nós buscamos normalmente fontes fundamentadas. E para mim, a maior fonte de uma espiritualidade é a Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada? Porque são pelo menos ali num contexto histórico, já ano 2000, 3.000 anos antes de Cristo, que pensa-se que começou, ou relata-se que começou. São 5.000 anos de existência onde ela se consolida. Não é uma coisa que se perdeu no tempo. É uma coisa viva, eficaz, da mesma maneira que foi no tempo antigo, está sendo hoje utilizado. Está sendo hoje vivenciado. Então, no mínimo, um respeito a gente precisa ter. No mínimo, um olhar nós devemos ter para a Bíblia, porque é um parâmetro. E eu trouxe 2 textos para que vocês entendam. Um texto escrito por volta de 700 anos antes de Cristo. O outro texto escrito por volta de 80 anos, pouco menos, 50 a 80 anos, depois de Cristo. Eu quero começar com esse depois de Cristo, né? Ali, que é o primeiro verso que eu trago para vocês, de 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 12, porque é o apóstolo Paulo que escreveu, e quando ele escreve esse texto, ele está falando diretamente com aqueles que querem empreender, com aqueles que querem sair fora do comum. Mas pense num tempo histórico que viviam aqui, que o empreender nesse tempo era, de repente, comercializar animais, de repente, comercializar alimentos, panos, alguma coisa nesse sentido.
ou cultivar a terra, ter o seu próprio rendimento da área rural. Só que eu acho interessante porque se a gente vai para um contexto histórico secular para analisar a época, era uma época de muita dificuldade, de muita imposição de impostos, imposição de lutas. Era um tempo de escravidão ainda. Então você percebe que, a hora que eles vão falar de empreendedorismo, eles estão saindo também fora do comum. E olha o que eles falam, qual é o motivo de empreender? Eles colocam assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Olha que bacana, dentro de uma espiritualidade, uma inteligência espiritual, dentro da, vamos chamar da religião da época, ou da instrução espiritual da época, já havia a instrução para o povo dizendo: deixem de ser empregados, ousem e vai trabalhar com as suas próprias mãos. Façam o seu próprio negócio, cuidem dos seus próprios negócios. Era a motivação para que eles pudessem desenvolver algo para si ou deixar de ser um empregado, alguma coisa nesse sentido, como nós os instruímos. Mas por qual motivo? A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O que ele estava dizendo aqui? Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida que não fique escravizado, que não fique tendo um maestro para te conduzir? Você ser o maestro da sua própria história? Empreenda. Era a motivação dos apóstolos daquela época. Era a motivação dessas pessoas. Mas como ter sucesso no nosso negócio? Buscando no âmbito espiritual. Aí eu vou buscar 700 anos antes de Cristo, quando Davi escreve esse texto, do Salmo 127, peguei o verso 1 e 2, que ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em outra tradução vai dizer: assim o Senhor dá enquanto nós dormimos, assim o Senhor entrega enquanto nós dormimos. Mas por que Davi chama atenção aqui, nossa atenção, e por que eu trago isso para nós aqui? Porque ele está relacionando aqui a uma construção. Essa construção da casa não é uma construção de uma casa secular onde a gente tem que colocar Deus. Não é isso. Ele está falando da construção da nossa vida no dia a dia. Que se o Senhor não estiver nessa construção, não vai adiantar. Jesus vai explicar isso depois no seu ministério terreno, nos seus ensinamentos, nas suas instruções de inteligência espirituais, que nós devemos construir essa casa firmada na rocha, que é Ele. Firmar a construção nele. Então, tudo que nós vamos empreender, trazendo agora para o nosso negócio, se o Senhor não estiver na causa, se o Senhor não estiver no negócio, se Deus não for o centro, se Deus não for o instrutor, se Ele não trouxer para você inteligência espiritual dentro do seu negócio, vai ser em vão você acordar de madrugada, repousar tarde. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que se ele estiver na causa e você ouvir e tiver a inteligência espiritual, ele vai trabalhar enquanto você descansa. Ele vai trabalhar no seu descanso para você alcançar o resultado. Se ele não guardar, no sentido de proteção, olha a sorte e o azar. Eu tive sorte e consegui um cliente novo. Eu tive um azar porque o cliente rescindiu o contrato comigo. Será que é isso? Mas se nós conseguirmos trazer para as mãos de Deus isso, Deus está no controle e vai abrir as portas necessárias, guardando a minha entrada e a minha saída, guardando a minha vida financeira. Nós estamos num momento de crise, estamos num momento de dificuldade. Deus, Ele vai guardar você e vai te dar os suprimentos necessários para que isso alcance a sua vida e te dê proteção. Então, a instrução de inteligência espiritual para vocês hoje, empreendedores, é: busquem em Deus,
Busquem na Bíblia. A Bíblia ela é repleta de instruções para o seu negócio, de instruções de inteligência espiritual para o seu negócio. E certamente você vai alcançar alguns resultados nisso, ok? Passando aqui agora para nós, né, segunda parte da nossa palestra, que a gente sempre traz algo de conhecimento, de experiência, algo que tem sido trabalhado, e aqui eu vou trazer uma das estratégias para vocês. Eu coloquei que iríamos falar sobre os gatilhos mentais. Mas antes de falar sobre os gatilhos mentais, daqui um pouquinho vai chegar o novo livro, né, sobre planejamento de marketing, porque um dos maiores pedidos para que nós trouxéssemos de palestra é justamente como alcançar novos clientes. Eu quero alcançar novos clientes, como que eu faço? Quando não é diretamente isso, ele quer ganhar mais. E você ganha mais, ou aumentando o valor do seu produto, ou conquistando novos clientes para juntar uma maior renda. E olhando para isso, eu acho que a base, o alicerce, está dentro do marketing. Contudo, o marketing ele vem sofrendo uma alteração ao longo dos anos, no seu formato, no seu estilo, com a chegada das redes sociais, isso tudo está evoluindo. Todo dia nasce uma coisa nova no marketing, nasce uma nova forma de fazer marketing. Veja como que se evoluiu as propagandas comerciais na TV. Por exemplo, cada hora eles estão evoluindo na arte de influenciar pessoas a buscar o seu produto. Portanto, não existe uma fórmula mágica. São testes, são experimentos, são estudos que vão te levar ao melhor marketing para o seu negócio. Mas duas coisas são importantes ressaltar. Primeiro, certamente alguém já está fazendo o que você está fazendo. Certamente tem gente conquistando e tem gente falindo. Então, se você já der uma espiadinha no que estão fazendo de melhor e acertando, e uma espiadinha do que estão fazendo errado e caindo, você já vai ter um parâmetro do que fazer. Mas o segundo ponto, e o ponto mais importante, é que o nosso negócio ele é composto de pessoas adquirindo nossos produtos e serviços. E essas pessoas, elas são influenciadas, ou melhor, elas são influenciáveis. Quanto mais você influenciar, mais elas vão alcançar o seu produto. Olhando para isso, então, eu não preciso entender de marketing. Isso daí eu posso contratar uma empresa que vai fazer. Mas eu preciso entender de planejamento de marketing no meu negócio, porque eu conheço o meu negócio. Já abrindo aqui um testemunho para vocês em relação a isso. Eu tenho desenvolvido um instituto já há uns 2 anos. E 2 anos eu tenho tentado buscar agências para desenvolver o meu negócio. Como eu não tinha ainda uma linha, eu não tinha ainda um programa, um projeto formado, então quando eu chegava para contratar uma agência, eu passava para eles uma ideia, eles faziam um planejamento, vinham me apresentar e aquilo me frustrava. Não é isso que eu quero. Ah, mas o que você quer? Explicava de novo, aí eles iam fazer. Eu sei que eu contratei pelo menos 3 agências. Investi muito dinheiro nisso e não deu nenhum resultado. Mas não foi culpa deles. Porque eles fizeram o que tinha que ser feito. Os impulsionamentos, os vídeos, as coisas, fizeram tudo certinho. Mas aonde estava o problema? Estava no meu planejamento, no que eu queria alcançar. Quem era realmente o meu cliente ideal. Então, se eu não tiver isso, eu vou gastar dinheiro com marketing desnecessariamente. Então, eu criei essa ferramenta, que daqui a pouco eu apresento para vocês. E nessa ferramenta, eu te ensino passo a passo para você criar o seu plano de negócios, enxergar o marketing de diferenciação, que é a evolução do marketing nos dias de hoje. E quando você enxerga tudo isso e desenvolve tudo isso, fica fácil você conversar com qualquer agência. Porque você vai falar assim, é isso que eu quero. Eles vão olhar e vai trabalhar exatamente naquilo que você organizou, que você programou, evitando você gastar dinheiro desnecessariamente. Faz sentido?
Dentro dessa apostila, eu trabalho, então, a persuasão. Eu vou te ensinar a enxergar o seu cliente e como influenciá-lo. E como você pegar o seu produto e falar para ele assim, ó, o meu produto é o melhor que tem, e você precisa dele, e ele desesperadamente querer o seu produto. Por meio do quê? Por meio dos gatilhos emocionais. A gente vai trabalhar a inteligência emocional dentro do marketing. Por quê? Porque quem vai comprar é 80% emocional. Quem vai comprar, ele toma as decisões baseadas 80% das vezes nas questões emocionais e não na inteligência técnica e prática. Ou será que você já não comprou um monte de coisa que você não precisava e não era inteligente comprar? Sim ou não? Porque você tomou decisão baseada em gatilhos. Eu trago 22 gatilhos na apostila. Eu quero trabalhar 3 com você aqui, que são 3 que, para mim, são os mais comuns e os que mais vocês têm que acelerar o processo. Todos são importantes, todos vão, de alguma forma, ajudar você a influenciar as vendas e ampliar o seu negócio. Mas esses 3, eu entendo que você tem que sair daqui hoje já consciente e de repente você já até usa e não sabe que usa. Primeira questão, antes de nós entrarmos no gatilho, é por que do gatilho. Existem alguns estudos, eu não sou especialista em marketing, eu sou um experimentador de marketing e um estudante da área, mas eu não sou especialista. Mas o que dizem para nós? Né? Eu vou fazer na forma de pirâmide, existe na forma de funil, existe que assim me faz mais sentido e fica mais fácil para eu explicar. No topo, aqui, estão o primeiro tipo de cliente. O primeiro tipo, que é o tipo desesperado. É o tipo que quer comprar. Ele está motivado a comprar. Então, se ele está motivado a comprar, e tem esse tipo de cliente, ele vai procurar, já então, por exemplo, por preço. Quem tem o melhor preço para me dar? É muito comum a gente analisar esse tipo de mercado, do primeiro tipo de pessoa, que são os motivados e desesperados, são aqueles, por exemplo, que a gente vê isso na comercialização de roupa. Abriu uma nova loja de roupa, o que a turma faz? Vai tudo lá comprar. Chega no dia das mães, no dia, né? Vai todo mundo comprar. Chega na Páscoa, vai todo mundo comprar. E aí a briga fica por quê? Por preço. E aí você olha, você vê os grandes atacadistas ou os grandão sempre lotado, e os pequenininhos ali tentando sobreviver. Por quê? Porque eles estão disputando o primeiro tipo de cliente, que são os clientes motivados. Só que esses clientes são os fogo de palha. É aqueles que vêm só naquelas datas, é aqueles que passam. Eu falo assim que esses tipos de clientes são aqueles que é uma quantidade grande assim, mas tem um grande número de concorrentes tentando. A área de vocês, então, nem se fala hoje, né? Barbearia, podologia acho que ainda nem tanto. Mas barbearia, né? A sua área ainda também acho que está ainda na psicologia, que exige carteirinhas e tal, né? Mas barbeiro não, está surgindo, então você percebe uma dificuldade. Por quê? Mas aí, aonde está a grande disputa hoje? Está em preço. Quem cobra mais barato? Quem dá uma coisinha a mais? Quem não é assim o melhor localizado ou mais glamour, ou eu fui no lugar tal. Então você percebe aqui. O segundo tipo é aquele que a gente chama, né, o segundo tipo. É o que sabe que precisa do seu trabalho, mas ele está procrastinando. Ele está aí andando, nossa, eu preciso comprar aquilo, mas não fui ainda. Nossa, eu preciso ir lá na podologia, mas não deu tempo ainda. Deixa para depois. É o deixa para depois. Esse tipo de cliente, ele é motivado pela oportunidade. Então, de repente, ele está passando, nossa, estou aqui na frente, eu vou fazer. É a oportunidade que vai conquistar esse segundo tipo. Ele tem uma certa motivação, mas para ele ainda não é prioridade. Esse tipo de pessoa aqui,
normalmente ele não vai buscar por preço. Ele vai buscar qualidade. Ele está esperando uma oportunidade, ele está esperando ter qualidade e ele está esperando alguma coisa acontecer para ele se motivar a sair dessa procrastinação e executar. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu preciso, por exemplo, trocar o pneu do carro. Estou procrastinando. Aí, de vez em quando, eu faço umas consultas, vejo o preço, mas eu não estou atrás do menor preço. Eu estou atrás de uma oportunidade. E aí eu descubro, por exemplo, que determinada empresa, ao trocar pneu, ele também me dá a revisão do óleo. Adivinha o que vai acontecer? Eu vou lá. Por quê? Porque eu tenho uma oportunidade de fazer uma coisa a mais, então ele me movimentou a alcançar. Então ele usou um segundo gatilho, que é o gatilho da oportunidade. Eu acho que a gente vai falar do gatilho, não. Gera oportunidade, mas não é esse. É o gatilho de você oferecer algo a mais para que ele possa, então, sair do lugar. Então ele está buscando uma oportunidade. Não sei aqui o que a gente pode, acho que na área da Silmar é mais difícil, na sua área é mais difícil oferecer algo mais, mas de repente um copo, sabe assim, uma garrafinha de água, ó, marque uma aula gratuita e ganhe uma garrafinha de água. Pronto, você já vai ter 300 aulas gratuitas e 300 copos para entregar. Mas você, dentro desses 300, você pode fechar uma boa quantia. Vocês estão entendendo? Você está motivando aqueles que estão procrastinando. Ó, eu quero ir só por causa do copo, não por causa da aula. Faz sentido? Então, esses são o segundo tipo. Já o terceiro tipo, eu coloquei ele na base aqui porque é um número maior. É um número maior. Todo mundo precisa cortar cabelo. Todo mundo precisa da podologia. Todo mundo precisa do seu serviço. Todo mundo precisa de produto de limpeza. Todo mundo precisa exercitar. Todo mundo precisa de um psicólogo. Só que eles ainda não sabem. Só que ainda eles não despertaram. E esse é o maior número de pessoas hoje. E o grande desafio está aqui. Como influenciar essas pessoas a sair do lugar e entender que você é o melhor nessa área. E aí você pode utilizar outros gatilhos, como por exemplo da reciprocidade. Se de repente você, como um cabeleireiro, está passando na rua, tem um homem lá consertando um pneu, né? E aí você para, ajuda ele a consertar o pneu, ele já ficou te devendo uma coisa. Aí no final você fala, eu sou cabeleireiro. É barbeiro, né? Eu sou barbeiro, tal, ou eu vou lá. Ele vai. Ele vai. Às vezes ele nem precisa cortar cabelo, mas porque você ajudou ele, ele vai. O que é que nós em nossa área podemos fazer que ajuda pessoas, que movimenta eles a nos procurar em nosso negócio depois? Esse é um dos grandes gatilhos que nós precisamos vivenciar. E eu quero passar 3 para vocês que vai mexer justamente com essas pessoas do segundo tipo e do terceiro tipo. Eu não vou brigar por preço. Eu vou brigar por qualidade. Ah, detalhe, se eu não estou brigando por preço, esse certamente o valor é maior e as pessoas pagam. Esse aqui então nem se fala, porque tem algo a mais. Por que que uma pessoa paga 8.000 reais, por exemplo, num celular da Apple? Porque ela mexe com esse público aqui, ó. Ela mexe com esse público aqui. Porque aqueles que estão concorrendo por esse aqui, eles estão indo nas promoções. Eles estão buscando, mas são públicos diferentes. Então você precisa falar de forma diferente. Fez sentido? Tem alguma dúvida aqui? Sempre nós vamos ter, dentro do marketing ou dentro do nosso vivência de clientes, 3 tipos de pessoa. O primeiro gatilho é o gatilho da autoridade. Por que eu coloquei o gatilho da autoridade primeiro? Se você está doente, não está passando bem, aí você está ali, senta no chão, vê uma pessoa com um macacão sujo de graxa e fala para você assim, não, fica tranquilo que eu vou cuidar de você, já trouxe aqui uma injeção e vou te dar a injeção, você vai melhorar. Você aceitaria? Por quê? Porque você já olhou e falou assim, opa,
não entende do assunto, sim ou não? Mas se chegar uma pessoa vestida de branco, jaleco branco, com aqueles, como chama, doutora? Esteto, pendurado no pescoço. Você não está passando bem? Eu tenho aqui uma injeção, toma que vai ser bom. Você já faz assim, não é? Por quê? Porque gerou autoridade. Você enxergou naquela pessoa autoridade e você se abriu para ela. Você tirou o julgamento, você tirou as portas que podiam se fechar. É lógico que vai ter N outros julgamentos que você vai fazer também, mas o primeiro delas, que é o visual, que é você enxergar a autoridade, foi detectada, foi determinada e você já se abriu. Nós precisamos olhar para nossos clientes agora e entender como que eles nos enxergam, como que eu tenho autoridade sobre eles na minha área. Porque se eu conseguir enxergar isso, vai despertar esse gatilho e você então vai ser recomendado, você então vai ser respeitado nessa questão. Deixa eu contar para vocês uma história. Quando eu comecei o escritório, isso foi no ano de 1996, o primeiro escritório eu fali. Eu fali o primeiro escritório. Eu me formei, eu tinha um pouco de dinheiro que eu pedi a conta numa empresa, me mandaram pedir para mandar embora, saí com a rescisão. A minha esposa também trabalhava numa loja, pediu a demissão, mandaram embora, juntamos a rescisão e falamos, vamos montar um escritório. Só que eu não tinha conhecimento prático. Então eu fui e busquei um amigo de escola, que ele trabalhava já com escritório, fechamos a sociedade, ele entrou com conhecimento, eu entrei com o mobiliário. E ficamos praticamente uns 8 meses trabalhando assim. E o escritório cresceu, começamos a ter, abrimos num local bem adequado, tudo certinho. Começou a ter as entradas, tudo certinho, mas chega um determinado momento em que ele quis romper, por um problema pessoal, a sociedade. E aí eu me vi sem conhecimento suficiente e também sem as condições de pagar o que ele precisava, porque eu tinha investido todo o meu dinheiro no negócio. Final das contas, quem saiu da sociedade fui eu. Só que eu saí com cheques pré-datados e fui trabalhar de motorista de caminhão com meu pai por 1 ano e não deu certo também. Quando então eu volto, eu falo assim, alguma coisa eu tenho que fazer. E a única coisa que eu tinha estudado e gostava de fazer, apesar de ter outras profissões, era a parte contábil. Aí eu fui na minha sogra, ela me cedeu a sala dela, colocamos uma porta, eu comprei novamente computador, iniciei novamente o meu negócio. Só que eu precisava de uma coisa para alcançar novos clientes ou alcançar os meus primeiros clientes: a autoridade sobre o assunto. Então o que eu passei a fazer? Eu passei a andar de calça social, camisa social, passinha na mão. Eu tinha só uma bicicleta, não podia ir de bicicleta desse jeito, eu ia a pé. Era confundido com mormons na rua, pediam uma oração e tal. Mas foi assim que eu comecei a desenvolver. E perceba que eu utilizei aqui, na prática desta história para você, que é uma história verídica, que a minha autoridade foi constituída porque eu tinha roupa social e pastinha na mão. Então, quando eu ia conversar a respeito de empresa com as pessoas paravam para me ouvir. Se eu fosse de shorts e camiseta, ou uma calça jeans, camisa larga e tênis, certamente eles não dariam autoridade em relação à minha pessoa. Entendeu o que é o gatilho da autoridade? Agora eu utilizei um outro gatilho com vocês. Eu contei a minha história e vocês se conectaram com ela. Vocês vivenciaram a minha história? Vivenciou eu construindo na minha sogra, colocando a porta, comprando os móveis, indo para a rua. Vocês conseguiram visualizar? E esse é um outro gatilho poderoso e que muitas vezes a gente não usa. É o gatilho da nossa história. É o gatilho da história do seu produto, do porquê e do motivo que você faz o que você faz. Quando você conta uma história, você se conecta com a pessoa a um rapport. Ela passa a vivenciar as suas emoções. E você vai com ela, você vivencia com ela. Então, quando você conecta com ela, vivencia com ela, ela vai virar para você e falar assim, não, você tem autoridade e você mexeu comigo em alguma coisa, eu não sei porquê, mas eu vou comprar o seu produto, eu vou contratar o seu serviço. Quem já ouviu isso? Não sei porquê,
mas eu vou contratar o seu serviço, porque ela se conectou com você. Então o gatilho eu marquei aqui como o gatilho da história, porque ele é fantástico. Agora, você precisa contar a sua história? Não, você pode criar uma história do seu produto. Vou te dar um exemplo. Eu não sei falar tecnicamente, mas você compra sabão em pó. Qual sabão em pó você compra? Por quê? Porque se sujar faz bem. Não é? Gente, é o mesmo produto que os outros têm produtos melhores do que o Omo. Tem produtos melhores que o Omo. Mas você compra a história que eles contam. A hora que você olha para o Omo, você se lembra que se tiver uma sujeira de barro, que as crianças agora podem brincar, que as crianças podem fazer isso. O Omo nunca vendeu Omo. Ele nunca chegou lá. Partículas que limpam, que faz isso com não sei o que dentro, tal, você tem que adquirir porque é o melhor produto. Nunca falaram isso. Agora, quer ver uma outra história que você normalmente se envolve com ela? Um senhorzinho fazendo massa, os netos chegando, uma aparência assim de uma sala bem assim italiana, bem Balduco, tá vendo? Você se envolve com aquela história, então quando você vai comprar, você olha a marca Balduco, veio o quê? A história, nossa, eu queria que fosse a minha história. Ou, que legal essa história, eu quero me envolver com ela. Então, qual é a história do seu produto? Qual é a história do seu negócio? Às vezes você pode contar da onde você saiu, a sua dificuldade na faculdade, como você alcançou em um vídeo, nos vídeos seu de apresentação no YouTube. Eu estou aqui porque eu entendo que as pessoas elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser, sabe assim, e isso foi a minha vida, aconteceu assim. Você conta um depoimento pessoal, a pessoa olha para tudo aquilo e fala assim, nossa, eu quero vivenciar essa história com você, eu quero ajudar essa história. Se uma pessoa chega para você, me dá uma moeda aí, às vezes você até dá para livrar da pessoa, mas você tem dificuldade. Mas se a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho 2 filhos, fiquei desempregado, não é assim? Não estou numa condição boa, estou procurando alguém que possa me ajudar. Você tira mais do que uma moeda e ajuda. Porque você se conectou com uma história. O gatilho da história é muito importante. O terceiro gatilho que é muito utilizado é o da escassez. Esse já é um gatilho um pouco mais violento, é um gatilho um pouco mais, vamos chamar de sacana, né? Entre aspas. Por quê? Você como consumidor, você lida com ele toda hora. Últimas peças. Última nada, o estoque está cheio. Mas aquela sensação de que vai acabar, edição limitada. Sabe assim? Edição limitada. Então isso gera para a pessoa que está passando, se eu não fizer agora o negócio, eu não vou ter mais. Últimas vagas na agenda para essa semana. Vai lotar, porque até aquele que não precisava, nossa, vai que eu não consiga outro dia, é melhor eu agendar. É um gatilho também extraordinário que você pode, porque vai gerar oportunidade, né? E na mente das pessoas, quando você desperta, elas se sentem que pode ficar sem esse material, sem o seu produto, sem o seu serviço. Então, se elas podem ficar sem, eu preciso adquirir, eu preciso alcançar. Fez sentido isso para vocês?